Ao estudar a carta aos Romanos, vamos mergulhar em um estudo profundo, cheio de informações sobre a época dos fatos, para que você possa conhecer o contexto de tudo que foi escrito pelo apóstolo Paulo e por que ele destaca tanto a questão da fé e dos patriarcas, além de combater impetuosamente o pecado. A intenção deste estudo é dar ao internauta a possibilidade de realizar uma leitura mais proveitosa do livro de Romanos, uma carta essencial de Paulo que muito ensina sobre a doutrina cristã. Antes de ler a carta de Romanos, pense em alguns pontos chaves desta leitura. Se você é líder e deseja realizar um estudo com o grupo de sua igreja, estes pontos são interessantes. Primeiro, fé. Os judeus daquela época acreditavam que só era possível agradar a Deus seguindo ritos e regras de acordo com as leis de Moisés. Paulo dá grande atenção à fé, combatendo a ideia que só agradamos a Deus se seguirmos normas e regras. Segundo, pecado. Paulo é bem claro quanto ao pecado. Todos pecaram e estão separados da glória do Eterno. Terceiro, patriarcas. Paulo destaca a figura de Abraão como exemplo a ser seguido, pois realizou grandes feitos para glorificar o Altíssimo. No entanto, Paulo ressalta que a principal característica de Abraão, que agradou a Deus, foi sua fé. Quarto, reflita. Como Paulo louvou a Deus. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. E como devemos nos comportar após termos nossos pecados perdoados por Jesus? Romanos capítulo 1, versículos 1 a 21. Em primeiro lugar, devemos ressaltar que Paulo jamais havia ido a Roma, somente depois, quando foi preso em Jerusalém e levado a Roma para ser julgado. No entanto, Paulo já havia ouvido falar da igreja romana e, por isso, tinha forte desejo de ir pessoalmente a Roma e pregar o cristianismo por lá, tanto que escreveu a carta aos Romanos, justamente, como uma preparação de sua ida. Em Romanos, Paulo explica que todos somos herdeiros do pecado de Adão, mas, por outro lado, Jesus se entregou pelos nossos pecados, morreu, mas ressuscitou. Dentre outras coisas, Paulo fala da rejeição de Israel, dons espirituais e vida cristã em geral. Como os romanos ouviram falar de Jesus? Estudiosos concordam que a alternativa mais realista é que algum romano estivera no dia de Pentecostes, quando Pedro e os outros discípulos receberam o Espírito Santo. Neste período falaram claramente sobre Jesus. Naquele dia, muitas pessoas que não eram de Jerusalém creram e voltaram para suas terras falando a respeito do Cristo. O que Adão tem a ver conosco? Podemos considerar Adão como o pai da humanidade, assim todos nós herdamos sua natureza pecaminosa, condenada. Nem mesmo a pessoa mais boazinha não consegue viver sem pecar. O plano de Deus é que todos dependam do perdão que há somente no Messias, Jesus. Alguém consegue a salvação por conta própria? Esta pergunta tem relação com a questão anterior, pois ninguém é bom o suficiente para conseguir a vida eterna por si. Por isso mesmo, Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Na carta aos Romanos, Paulo explica isso e deixa bem claro. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador, por meio da fé, seu Espírito Santo nos auxiliará a tomarmos decisões que nos mantenham longe do pecado. Martinho Lutero e o livro de Romanos. Uma curiosidade histórica é que o alemão Martinho Lutero percebeu fundamento para realizar uma reforma na igreja cristã de sua época, século XVI. Neste período obscuro do cristianismo, a igreja pregava a salvação por meio de boas obras, contradizendo o verdadeiro ensino cristão sobre o amor gratuito de Deus, a graça que nos perdoa de todo o pecado. Foi assim, estudando profundamente a carta aos Romanos, que Martinho Lutero colocou sua fé plenamente em Jesus e iniciou um movimento, chamado de Reforma, ou Protesto, que deu origem ao protestantismo. A carta aos Romanos nos ensina a confiar plenamente em Jesus, pois só Ele é capaz de nos livrar de nossos pecados. Justificação pela fé. Este é outro ponto relevante da carta de Paulo aos Romanos. O termo justificação significa ser perdoado, tornar-se justo ou correto. Quando alguém toma atitude que julgamos incorreta, ou sem razão, dizemos que tal atitude foi injusta. Este princípio é importante para entendermos o que Paulo quis dizer quando somos justificados pela fé. Deus, representado na figura de Jesus Cristo, é o único que pode nos dizer que é santo, separado de todos os demais. Deus não comete injustiça, não erra e não tem maldade, em outras palavras, não tem pecados. Durante o estudo bíblico sobre Romanos veremos que, em determinado trecho,
Paulo questiona aos fiéis como alguém pecador, como todos nós, pode ser justificado diante de Deus, que é santo e não tem erros. Paulo responde que só podemos fazer isso por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo deixa claro que a fé em si não salva, pois é preciso arrependimento, mas é o caminho para a salvação. Informações fundamentais da carta aos Romanos. Quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo, por volta de 57 ou 58 DC, com a intenção de explicar a necessidade que temos de Jesus Cristo para perdoar nossos pecados. Paulo escreveu esta epístola enquanto estava em Corinto, enquanto juntava dinheiro para levar aos cristãos pobres da Palestina. De acordo com estudiosos, existem fortes indícios históricos de que Paulo e Pedro foram martirizados em Roma. No entanto, uma curiosidade bíblica sobre este fato é que nenhum dos dois podem ser apontados como o fundador da igreja cristã em Roma. Como falamos antes, a hipótese mais aceita é que a nova fé tenha chegado a Roma através de alguns cristãos convertidos no dia de Pentecostes. Outra possibilidade é que cristãos convertidos por Paulo, ou outro apóstolo, tenham fundado a igreja cristã romana. Ao lermos alguns trechos do livro de Romanos, percebemos que a maioria dos cristãos de Roma eram gentios. Esses indícios estão em Romanos capítulo 1 versículo 13, Romanos capítulo 11 versículo 13 e Romanos capítulo 15 versículos 15 e 16. Como podemos perceber ao lermos o capítulo 15 versículos 22 a 29, o plano de Paulo era realizar a coleta em Corinto, levá-la a Jerusalém e viajar para Roma e depois Espanha. No entanto, ao ser preso em Jerusalém, Paulo foi forçado a mudar de plano. Curiosamente, Paulo foi levado para Roma. De acordo com historiadores bíblicos, Febe, da igreja de Cencreia, que levou a carta de Paulo aos Romanos, para facilitar seu estudo bíblico sobre Romanos, você pode seguir o esboço a seguir do livro, para dividir seus estudos. Do começo da carta até o versículo 17, o apóstolo explica o evangelho nesta carta e como utilizar nossa fé em nosso cotidiano. Do capítulo 1 versículo 18 até o capítulo 3 versículo 20, Paulo argumenta que o mundo não tem salvação. Paulo traz um breve retrato do mundo judaico e gentio, não judeu, para mostrar que tanto um quanto o outro precisa do evangelho. Entre Romanos capítulo 3 versículo 21 até Romanos 5 versículo 21, Paulo explica que somos justificados pela fé, não pelas obras. Entre os capítulos 6 a 8, ele diz que precisamos lutar diariamente contra o pecado, ainda que a fé nos justifique. Entre os capítulos Romanos 9 a Romanos 11, Paulo explica que Deus realizou alianças com o povo hebreu e cumpriu todas as profecias. Os judeus possuem uma herança diferenciada, mas a salvação é para todos e não apenas aos judeus. Do capítulo 12 até o capítulo 15 versículo 13, ele diz que o cristão representa o próprio Jesus perante os que não creem, por isso, devemos viver de forma agradável a Deus. De Romanos 15, versículo 14, o fim da carta, Paulo escreve notícias e saúda seus irmãos em Roma. Curiosidade bíblica de Romanos 16. O capítulo 16 do livro de Romanos deixou estudiosos confusos por muito tempo, e ainda deixa, de certa forma. Isso porque Paulo menciona 26 pessoas da igreja que Paulo sequer tinha visitado, o que é incomum. Como o trecho menciona Áquila e Priscila, pessoas normalmente associadas à igreja de Éfeso, alguns historiadores cogitam que Romanos 16 era na verdade uma carta direcionada aos Efésios. Para entender por que Paulo teria feito isso, historiadores chegaram ao consenso que seria natural Paulo mencionar algumas pessoas que conhecia para mostrar que tinha alguma afinidade com a igreja, evitando assim dúvidas ou desconfiança dos cristãos de Roma. Eles chegaram a este consenso ao perceber que na carta aos Colossenses, Paulo faz algo semelhante, citando diversas pessoas de uma igreja que ele também não havia visitado. Ao realizar o estudo bíblico de Romanos, perceba que a linguagem utilizada por Paulo é mais formal que em outras cartas e apresenta de forma bem sistemática nossa justificação pela fé. O foco principal de Paulo é a justiça divina. Paulo traz um rico conteúdo sobre a doutrina cristã, pois aborda temas bem variados, como revelação natural, todos pecamos, a justificação, a propiciação, fé, pecado original, união, aliança com Jesus, eleição e rejeição de Israel, dons espirituais e submissão às autoridades. Isso tudo é apenas uma introdução. No próximo vídeo, estudaremos o primeiro capítulo de Romanos.
Para ler o estudo completo de Romanos, capítulo por capítulo, acesse o site materialgospel.com.br. Se você gostou deste estudo, deixe seu comentário. Deus te abençoe.